Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado O desespero tomou conta dos Estados Unidos, tarifas sobre o Brasil destroem o poder de compra dos Estados Unidos. Eu vou reagir aqui a um vídeo do canal Julian Jubert, deixem sempre um apoio no vídeo original, isso é muito importante, o link vai estar aí na descrição. E vamos lá ver mais um episódio desta novela, digamos assim, que se passa entre os Estados Unidos e o resto do mundo, basicamente. Principalmente o Brasil, a China, etc. E pois é, parece que as tarifas correram mal, como seria de esperar. Eu acho que já toda a gente sabe disso a este ponto. E basicamente o efeito que elas tiveram foi a subida dos preços em outros países, mas também nos Estados Unidos, claro. E os Estados Unidos têm tido uma subida de preços altíssima, tudo por causa do próprio governo americano que se lembrou que era uma boa ideia fazer tarifas e aplicá-las a todo o mundo. E afinal parece que não é assim tão boa ideia fazer tarifas, não é? Enfim, bora lá ver então este vídeo. Antes de mais nada, se ainda não me seguem no Instagram, sigam-me aí. O link vai estar aí no primeiro comentário fixado. Passem por lá e bora lá ver isto aqui. Bora! Fala galera do canal, me chamo Julian e no vídeo de hoje veremos muito sobre a real situação entre Brasil e Estados Unidos, essa guerra tarifária, os altos preços dos alimentos nos Estados Unidos, a crise dos agricultores. Para você ter uma ideia, as pessoas estão saindo dos Estados Unidos e indo até o México, elas fazem as compras nos supermercados mexicanos e aí sim que elas voltam aos Estados Unidos. A situação mudou muito, então é isso que veremos hoje, mas deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Alívio nos custos dos alimentos nos EUA, que continuam subindo. Uma pesquisa recente da Associated Press mostra que mais da metade dos americanos consideram os preços dos alimentos uma grande fonte de estresse. Jolene Kent, da CBS, foi às lojas para descobrir o que está elevando os preços e como você pode economizar. Uma ida ao supermercado está doendo um pouco mais no caixa. $16,99 por um pacote de nozes é um absurdo. Tá ruim mesmo. Não dá pra acreditar. 16, quase 17 dólares por um pacote de nozes. Não está bonito. Não está bonito, realmente. O quanto algumas dessas coisas custam, na real. No geral, os preços dos alimentos continuam subindo, aumentando quase 3% em relação ao ano passado. Os preços dos alimentos subiram 0,5% de julho a agosto. É o aumento mensal mais rápido desde o outono de 2022. Isso foi impulsionado, em parte, por alimentos importados comuns. As tarifas têm um enorme impacto nos preços dos alimentos. O analista da indústria alimentícia, Phil Lampert, é conhecido como o guru dos supermercados. Por que estamos vendo esses aumentos? Número 1 é a mudança climática. Não podemos cultivar alimentos onde costumávamos. Agora, a produção mudou para a América Central e Latina. Número 2 é a escassez de mão de obra. E o terceiro são nossas tarifas. Entre os maiores... Pois, ou seja, juntamente com os problemas que já existiam antes, das alterações climáticas, da falta de mão de obra, etc., o governo americano decidiu criar as tarifas, que é para criar ainda mais problemas, para deitar ainda mais lenha para a fogueira. Foi exatamente isso que aconteceu. E agora, quem paga o preço é o povo americano, claro. Porque é sempre assim. Os governos fazem as decisões e quando elas são mal feitas, quem paga é sempre o povo. Aumentos de preço, o café subiu mais de 20% em relação ao ano passado. Temos tarifas de 50% sobre o café do Brasil e importamos cerca de 35% dos nossos grãos de café crus do Brasil. O café vai ficar mais caro. O poder aquisitivo nos Estados Unidos diminuiu consideravelmente devido, entre outras coisas, às tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. E isso é sentido na hora de ir ao supermercado, como nos conta Yolanda Vasquez. Aqui, se você vai à loja com $100, não é nada. Você só traz uma sacolinha e quase nada dentro. Mas se você com $100 não dá para trazer nada, tá mesmo complicado. Viaja para o México, traz muitas coisas. De acordo com o Departamento de Estatísticas do Trabalho do Zé McLean, Iowa, a inflação tem aumentado nos últimos anos. A inflação acumulada desde 2020 até hoje está acima de 25%. O custo de vida subiu para todos os americanos em torno de 4,58% ao ano. Por isso, cada vez mais famílias optam por viajar ao México para fazer suas compras. Acho mais barato atravessar a fronteira e comprar em Tijuana, pois os produtos lá custam menos que aqui. Sente-se que lá o seu dinheiro rende mais do que aqui. Mas essa tendência que favorece o comércio no México, especialmente na região fronteiriça, pode ter consequências negativas para a economia dos Estados Unidos. E isso é claro, não é? Porque se as pessoas vão comprar ao México, já não compram nos Estados Unidos. Ou seja, isso vai causar falência de vários negócios, obviamente. Isso está custando muito aos empresários locais.
Claro. Há pessoas que, devido à sua situação migratória, não podem sair e reentrar nos Estados Unidos. Essas pessoas, é claro, precisam buscar outras alternativas para fazer seu dinheiro render. Por exemplo, comprar em lojas atacadistas, onde os produtos às vezes são até 30% mais baratos, além de usar cupons de desconto e, o mais importante, é preciso planejar o orçamento, temos que buscar como esticar os dólares. No entanto, sabemos que não é fácil em tempos como estes. Uma alta porcentagem da comunidade agrícola está analisando suas finanças e se perguntando: será que vou conseguir? Um relatório nacional afirma que quase 50% dos agricultores acreditam que os Estados Unidos estão à beira de uma crise agrícola e estão preocupados com o futuro da agricultura. Sim, Kristen McPeak, da 2 News, conversou com um fazendeiro de Utah sobre os desafios que enfrentam e como isso afeta seu bolso no supermercado. Os preços dos alimentos no Iowa subiram cerca de 24% de 2020 a 2024. Isso é segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Conversei com pessoas na linha de frente da indústria alimentícia e há vários fatores que influenciam os preços dos alimentos. Uma coisa que tenho prestado muita atenção é o custo do meu café. Acho que tudo está ficando... Pois é, o café, não é? Aliás, esse é o resultado das tarifas aplicadas ao Brasil, não é? Porque, segundo eu sei, os Estados Unidos importavam muito café do Brasil e agora, por causa das tarifas, esse preço subiu. Olha só que coisa inesperada, não é? Mais caro, especialmente a carne, tipo bife, nem posso mais comprar bife. Custos crescentes no supermercado estão mudando o modo de vida das pessoas. Não vou ao cinema há meses e, sabe, não fui a nenhum jogo dos Bs este ano. Eu fui para o condado de Cache. É triste porque as pessoas depois têm que cortar em coisas que as deixam felizes, não é? Ou seja, foi como este homem estava a dizer, ele deixou de ir ver o jogo, deixou de ir ao cinema, porque o dinheiro não dá para tudo. E é uma tristeza, mas lá está. De quem é a responsabilidade? De quem será? É lindo e um ótimo lugar para estar. Temos um dia perfeito aqui. O coração de tudo, onde culturas como o milho são cultivadas. Um dos nossos maiores desafios na indústria agrícola é que, como todo mundo, também somos consumidores e o custo de todos os nossos insumos, desde pneus até fertilizantes, aumentou drasticamente. Valdir Rigby é um agricultor de quinta geração em Utah. Ele diz que os preços nas lojas são definidos por vários fatores, não pelos próprios agricultores. Para quem vai ao supermercado, onde podem esperar ver esses preços subir? Bem, um dos desafios na agricultura, como sempre foi, é que somos tomadores de preço. Raramente temos a chance de definir nosso preço. Quem compra nossos produtos nos diz quanto vai pagar, e nós só decidimos se vamos produzir ou não. Conversei com o departamento... Esse é um problema que vários agricultores enfrentam. Aliás, aqui em Portugal existem muitos problemas por causa disso também, porque as grandes cadeias de supermercados pagam muito pouco aos agricultores e depois revendem os produtos muito mais caros e ficam com o lucro todo, e os agricultores ficam apenas com uma pequena fração desse lucro, o que é muito mau e muito injusto, porque na verdade quem produz os produtos devia ganhar mais, não é? De Agricultura e Alimentos de Utah. Eles dizem ter programas para apoiar agricultores e pecuaristas. Um deles é o Subsídio de Segurança Alimentar, que oferece fundos para aumentar a produção. Este programa de subsídios tem procurado fortalecer a cadeia de abastecimento local para disponibilizar mais alimentos cultivados localmente aos consumidores de Utah. Para agricultores como Baljeet, a solução é adaptar-se. Qual é o futuro da agricultura? Bem, esperamos que a agricultura permaneça por muito tempo. Precisamos ser inovadores em tudo o que fazemos. Sabe, não posso cultivar do mesmo jeito que meu avô e bisavô faziam. Isso não vai funcionar. O Departamento de Agricultura afirma que comprar localmente não só beneficia os agricultores na cadeia de suprimentos, mas também a economia e até o meio ambiente. Os preços são competitivos e os benefícios do SNAP estão disponíveis nas feiras locais aqui no estado. Uma das grandes culturas de soja de Minnesota não está rendendo este ano. Na verdade, a China não está comprando nenhuma safra cultivada nos Iowa no momento. Caroline Cummings nos leva... Pois é, por que será que a China não está a comprar? Por que será? A uma fazenda em Faribault para ver o impacto real. O agricultor de sexta geração, Matt Purvis, passa longos dias no campo durante o outono, colhendo 800 hectares de soja.
Mas o destino de toda essa safra ainda é incerto. Nosso principal exportador, para onde enviamos nossos grãos, está meio que zerando o placar, o que no geral não é nada bom para os preços. 26 mil produtores de soja em Minnesota enviam 60% da safra para o exterior. A China, geralmente o maior comprador, não o é este ano. Seu pedido para a colheita de outono, 0. A China está, em vez disso, olhando para o sul, para a Argentina. O Brasil e a Argentina estão se tornando grandes produtores de soja. Na verdade, já produzem mais que os Epoá. Não queremos... Pois é isso. Ou seja, estas tarifas simplesmente aceleraram esse processo. Porque agora o Brasil e outros países podem substituir os Estados Unidos na produção da soja e é isso exatamente que está a acontecer. E quem perde com isso são os Estados Unidos. Perder essa fatia do mercado, pois eles continuam expandindo áreas e colhendo boas safras por lá. Numa entrevista neste fim de semana em outra rede, o líder da maioria no Senado, John Thune, diz que tudo isso significa que os agricultores provavelmente precisarão de mais assistência do Congresso. Purvis diz preferir mais mercados a resgates financeiros e afirmou que este ano é como ser pressionado de ambos os lados, já que os preços dos fertilizantes subiram significativamente em relação ao ano passado. Um curativo é ótimo, mas você não quer impactar ou danificar esse relacionamento a longo prazo, quaisquer que sejam as implicações de longo prazo de perdê-lo. Mas apesar da incerteza, ele continua otimista. Então, acho que eventualmente vai voltar. Agora, a questão é, quanto tempo isso vai levar? Ninguém sabe. Hoje o governador declarou esta Semana da Soja em Minnesota para reconhecer o trabalho crucial dos agricultores. Em um comunicado, ele disse que eles produziram uma safra recorde este ano, só para descobrir que não tem onde vender sua colheita devido às políticas comerciais de Trump, e incentivou os habitantes de Minnesota a apoiar nossos agricultores e continuar defendendo a reforma comercial federal. Então, se você é uma daquelas pessoas que chegam aqui nos comentários e dizem o Brasil é totalmente irrelevante no cenário internacional, mas o Brasil não é nada. E cara, basicamente quem fala essas coisas são brasileiros, bora deixar bastante claro. Essas pessoas precisam rever completamente os seus conceitos. Quando você assiste... É verdade, o Brasil é muito relevante internacionalmente, eu acho que isso é evidente. Eu que sou português, eu admito isso sem qualquer problema, até porque eu reconheço que o Brasil é muito mais importante no mundo do que Portugal, por exemplo. Por razões óbvias, né? Por causa do tamanho do país e etc. Mas o Brasil é um país cada vez mais importante no mundo. E agora, neste caso das tarifas, o Brasil tornou-se uma alternativa aos Estados Unidos em várias coisas. Muitas coisas que os Estados Unidos exportavam para a China, agora é o Brasil que exporta para a China. O Brasil está a tomar o lugar dos Estados Unidos como exportador em várias áreas e isso está a acontecer agora mesmo. Portanto, essa ideia de que o Brasil é irrelevante, eu acho que não. Eu acho que o Brasil é cada vez mais relevante. Um vídeo como esse dos estadunidenses reclamando sobre o preço da carne, sobre o preço do café. Eu vou focar apenas nesses dois produtos, porém a lista é gigantesca. Mas bora focar apenas nesse. Nada mais é do que as tarifas dos Estados Unidos sobre o Brasil. E quando você assiste os agricultores dos Estados Unidos reclamando que a agricultura dos Estados Unidos vai quebrar, nada mais é do que os Estados Unidos tarifando a China. E a China recorreu a quem? Recorreu ao Brasil. O Brasil, que exatamente, é isso mesmo. Uma potência absurda, conseguiu suprir tudo o que a China precisa. E cara, os Estados Unidos ficaram completamente sem mercado. E muitos especialistas apontam que isso é basicamente irreversível. Então, cara, reverse seus conceitos e valorize bastante o Brasil. Nosso país é uma potência, precisa melhorar em muitos aspectos, lógico que precisa, mas valorize onde você mora. O vídeo é esse, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante para ajudar no engajamento, espalhe esse vídeo para mais pessoas. É isso e valeu! Um vídeo muito interessante, deixem um apoio no vídeo original, eu vou deixar o link aqui na descrição. E é isso mesmo, eu acho que o Brasil está cada vez mais relevante no mundo, ao contrário dos Estados Unidos que estão cada vez mais irrelevantes. É verdade que ainda são uma grande potência e se nós falarmos na área militar, enfim, os Estados Unidos ainda dominam, claramente. Mas, economicamente, os Estados Unidos estão cada vez mais fracos e a verdade é que a culpa é deles próprios. Não é de mais ninguém. Eu vou reagir aqui a um vídeo chamado Secretaria da Agricultura dos Estados Unidos ataca o Brasil e a China ao vivo. Eles estão abalando o nosso país. Eu vou reagir aqui a um vídeo do canal Julia Joubert. Eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. Deixem sempre um apoio no vídeo original, isso é muito importante. E bora lá ver aqui então o que é que se passou. Mais uma destas polémicas entre os Estados Unidos e o Brasil e também a China. Enfim, é uma coisa que tem acontecido muito ultimamente e eu não sei se alguma vez este tipo de conflitos vão terminar, porque a verdade é que é uma coisa que tem sido muito recorrente, tem acontecido imenso. Enfim, vamos ver como é que é. Antes de mais nada, se ainda não me seguem no Instagram, sigam-me aí. O link está aí no primeiro comentário fixado. Passem por lá e bora lá ver isto então. Bora lá. Fala galera do canal, me chamo Julien. No vídeo de hoje veremos a secretária de Agricultura dos Estados Unidos
meio que dando a entender que o Brasil e China estão abalando a segurança alimentar dos Estados Unidos, uma história muito sem pé e sem cabeça. Além disso, também veremos a crise nas cafeterias. Estão a abalar a segurança alimentar? Como assim abalar a segurança alimentar? Como se a culpa dos preços da comida nos Estados Unidos serem altos fosse do Brasil e da China. Mano, a culpa é deles próprios. Eu acho que a este ponto já toda a gente entendeu isso. Eu acho que já toda a gente entendeu que a culpa dos Estados Unidos terem problemas com preços muito elevados é deles próprios, por causa das tarifas que eles se lembraram de colocar no mundo inteiro. Dos Estados Unidos, e veremos que China e Estados Unidos eles estão se degladiando nessa nova etapa de guerra tarifária. A coisa piorou de vez, degringolou de vez, e é isso que veremos hoje. Então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Então, a parada do comércio de gado com o México, muitos americanos nem sabem que importamos tanta carne do México, mas é verdade. Bem, isso diminuiu drasticamente comparado ao primeiro semestre de 2024. Compramos 63% menos animais vivos do nosso vizinho do sul. Exatamente. Então, a preocupação que nossos custos continuem subindo. A acessibilidade é um grande problema para os consumidores americanos. Eu estava no supermercado hoje de manhã. Sim, eu vou ao supermercado, acredite ou não. E tinha 2 bifes. Custava $33 por 2 bifes no supermercado. Como se fosse uma coisa impressionante ir ao supermercado. Nem vou comentar, tipo, mano, como assim? Eu vou ao supermercado. Claro que vais ao supermercado. Tipo, toda a gente vai ao supermercado. A não ser que sejas uma pessoa extremamente rica, a maioria das pessoas vão ao supermercado. Não é uma coisa impressionante. E nem eram bifes especiais. Eram só, talvez fossem filés mignons pequenos. Não sei, mas eram pequenos. $32. Então, é o seguinte, falamos de ovos há meses, quando os preços estavam altíssimos. O desafio na indústria bovina é que leva 2 anos do bezerro ao abate. Laura, não sei se é positivo, mas a longo prazo, assim como na manufatura que exportamos, e você lidera também, exportamos alimentos, gado e cítricos, agora importamos muito do México. É um alerta grave se não conseguirmos nos alimentar. É uma questão de segurança nacional que precisa ser resolvida. Existe um plano para a nossa segurança alimentar, porque agora a China é um problema que bem... Mano, ela está a dizer que é uma questão de segurança nacional, mas há um ano atrás não se falava destas coisas. Ou seja, quem é que criou este problema? Quem é que começou este problema? Foi o governo americano, não foi mais ninguém. Não foi o Brasil, não foi a China, não foi a Europa, não foi mais nenhum país. Espera aí que a minha câmera está a bugar. Ok, já está bem. Mas é isso, ou seja, não foi mais nenhum país, foi apenas o próprio governo americano culpado por estes problemas que agora os americanos passam. É triste, mas a realidade é essa. Foram eles próprios os culpados. Eles estavam a tentar fazer com que todos os países fossem subjugados a eles. Na verdade, o que aconteceu foi que as tarifas impactaram imenso o próprio povo americano. China, Brasil... Exatamente isso. Agora possui terras agrícolas, áreas significativas em 29 estados. Eles têm grandes fábricas de processamento de alimentos, são donos da Smithfield Foods, maior processadora de porco do país. Então, por que deixamos países estrangeiros comprarem nosso alimento? Bem, 300 mil hectares de terras agrícolas chinesas. Não é pouca coisa, é uma área considerável. Eis a visão do presidente sobre América Primeiro. Sonho americano para todos. Menos impostos e governo, mais liberdade. E como falamos, adoro seu foco nisso. Inclui segurança alimentar. Eu não sou de pausar vídeo, mas sabe o que é engraçado? Os Estados Unidos, ele sempre tende a querer monopolizar todo o que é tipo de mercado e fazer investimentos do mundo todo. Agora, quando um outro país investe nos Estados Unidos, basicamente com a mesma cabeça, que é apenas um investimento, não. Tá abalando a segurança alimentar dos Estados Unidos e os Estados Unidos precisam fazer algo sobre o assunto. Cara, é uma hipocrisia absurda. E também essa fala dela sobre menos impostos no meio de uma guerra tarifária também é muito engraçado. Mas vamos seguir o vídeo de hoje. Precisamos reabrir o mercado para pequenos e médios produtores. É verdade, é isso mesmo. Ou seja, eles próprios têm, ao longo dos anos, feito imensos investimentos, imensas coisas em todo o mundo. Aliás, os Estados Unidos
são o país que mais abriu empresas suas pelo mundo inteiro, não é? Em todo lado existe o McDonald's, em todo lado existe a Coca-Cola. Eles dominaram completamente a economia mundial e agora eles reclamam, dizem que é uma questão de segurança nacional quando outros países tentam fazer a mesma coisa. Mano, não pode ser assim, não pode haver dois pesos e duas medidas. Como fazer isso com as grandes empresas agrícolas e a China empurrando todos para fora? Bem, já estamos focando nisso. Garantimos que quem compra terras pelos CFIs... Exatamente. Seguramos. Eles descuidaram. Como assim? Quer dizer, de novo, eu estou sempre falando isso. Eles são donos dessas empresas agora. Como a gente recupera isso? Dá para recuperar? Será que dá para recuperar essa terra? As discussões continuam, os governadores estão envolvidos, o presidente está atento, mas o foco é preservar fazendas familiares menores a longo prazo, revertendo a consolidação. O USDA gasta 400 milhões por dia só em programas de nutrição, vale-refeição e almoços. Se usarmos parte disso para incentivar produtos e carne locais, teríamos um novo sistema. O Congresso precisa se envolver. O Congresso tem que agir. Entidades estrangeiras comprando terras agrícolas do CIA tem que parar. É isso mesmo. O presidente Trump, sei que ele se importa com isso. Senhora secretária, que bom vê-la. Primeiro às 4, seu café da manhã pode ficar mais caro em breve. O governo Trump anunciou tarifa de 50% em produtos do Brasil, incluindo café. Pois é, né? Mais uma coisa em que os americanos vão ter problemas, porque o Brasil produz imenso café e o café vai ficar mais caro, obviamente, porque as tarifas fazem isso, as tarifas deixam as coisas mais caras. Elas artificialmente adicionam preços que não era suposto existirem. É uma pena, mas a verdade é que o próprio governo americano é que está a fazer isto ao seu próprio povo. Jesse Collins, da NBC4, mostra o impacto disso em um negócio local. O preço do café já vem subindo há anos e agora, com as novas tarifas, as cafeterias locais se preparam para um aumento ainda maior. Há muita incerteza e quando é preciso encomendar café com meses de antecedência, bem, é um grande desafio. Há incerteza no One Line Coffee em Franklinton. O diretor de café, Zach Donabedian, voltou de visitar produtores no Brasil. Indo pedir mais grãos, ele soube das novas tarifas. Fiquei surpreso que aplicassem isso a produtos como café, que não são cultivados em quantidade nos Equinoccia. Então, me surpreendeu que usassem isso em algo que, bem, não protege exatamente os trabalhadores americanos. Donabedian não fazia essa viagem só para sua loja. A One Line fornece café para lojas em Ohio. Se o preço sobe para eles, sobe para todos. Estamos meio que num compasso de espera. Não só nós, mas toda a indústria, na verdade. Infelizmente não deu para fechar negócios ou assinar contratos durante a viagem. Segundo o Departamento de Agricultura dos Pois é, complicado fechar negócios quando os preços estão completamente ridículos, não é? O Brasil fornece mais de 1/3 do café consumido nos Estados Unidos. Donabedian afirma que não é simples apenas mudar a fonte do café. Não dá para simplesmente mudar para outro país e achar o mesmo volume, qualidade, preço e rastreabilidade. Ele afirma que o aumento de preços não será imediato, mas se as tarifas continuarem, terão que repassar o custo aos clientes. Atenção ao mercado da soja, que despenca após tensões entre EUA e China. Os preços da soja americana caem bruscamente. Veja na tela. A vela caiu após a ameaça tarifária de Trump, intensificando tensões entre China e EUA. Muito complicado. Não é só o café, a soja também, porque a soja também é uma coisa muito importante no mercado mundial, até porque é utilizada para alimentar vários tipos de gado e etc. Para não falar que é a base de vários tipos de alimentos. Então é muito complicado e lá está, é o que eu digo. Quem faz isto são os próprios Estados Unidos, é o próprio governo americano que está a fazer isto assim mesmo. Analistas indicam que a China pode reduzir compras de soja, afetando produtores americanos. Economistas, relações EUA-China em baixa. Produtores enfrentam crise financeira crescente. Espera-se que negociações comerciais entre EUA e China sejam retomadas. Por hora, vejam o preço atual da soja em tempo real. Está em queda de 1,43%, cotada a $1.007.
Celebração. O que ocorre com a China é tensão. O Ministério das Relações Exteriores da China acaba de dizer sobre as tarifas de 100% que urge o Sunewa a corrigir imediatamente suas práticas incorretas. A China já pede aos Sunewa que corrijam rápida, urgente e imediatamente as práticas que considera erradas. O Ministério Chinês também diz que, com as novas tarifas do ZEWA, urge o ZEWA a agir com base na igualdade, respeito e benefício mútuo. Eu acho que os Estados Unidos nunca agiram muito com base na igualdade e no respeito mútuo. E não sei se é agora que isso vai acontecer, sinceramente. Mas é justamente por eles agirem assim que estão a ser ultrapassados por tantos outros países. Benefício mútuo. Urge o ZEWA a agir já com igualdade, respeito e benefício mútuo e pede que corrijam as tarifas de 100%. E é uma pena porque as coisas não tinham que ser assim, na verdade, não é? Se os Estados Unidos não tentassem a toda a hora dominar tudo e tentar impor as suas ideias nos outros países, nada disto teria acontecido. Se existisse respeito e se existisse igualdade nos negócios entre todos os países, nada disto tinha acontecido e, na verdade, não teríamos estes problemas para resolver agora, não é? É uma pena, mas, enfim. Para, entre outros, planejar a visita. Então, a hipocrisia dessa secretária de Agricultura dos Estados Unidos é uma coisa, assim, impressionante. Os Estados Unidos eles são reconhecidos mundialmente por fazer investimentos em outros países, tanto da forma correta como também da forma mais errada possível, através de muita pressão e também subornos, corrupção e vários outros pontos. Mas aí é outra história. Porém, quando um país chega lá da maneira mais correta possível e faz simplesmente investimentos na região e começa a ganhar mercado, não, tá abalando a segurança alimentar dos Estados Unidos. O presidente Trump, ele precisa fazer algo para parar isso. Nossos deputados, nosso Congresso já está de olho. Cara, assim, inacreditável essa situação. Além disso, também essa piada. O Trump, ele visa baixar os impostos, sendo que o cara está no meio de uma guerra tarifária. Os impostos altíssimos, as tarifas altíssimas. Ou seja, o que ela está falando? Mas o vídeo... Exatamente, essa é outra coisa que não faz sentido nenhum. Que é isso, falam em baixar os impostos quando foram eles que começaram com esta coisa das tarifas. Tipo, como assim baixar os impostos? Quais impostos? O governo americano foi responsável pela subida dos preços em tudo e mais alguma coisa. E agora querem baixar os impostos como se isso fosse fazer alguma diferença? A sério, enfim, é aquilo que nós já estamos habituados, na verdade, não é? Não sei quando é que esta novela terá fim, provavelmente nunca, não sei, vamos ver. De qualquer forma, espero que tenham gostado. Vou reagir aqui a um vídeo chamado O Arrependimento Bateu, Brasil provou o seu poder. É um vídeo do canal Julia Gilbert. Deixem sempre o apoio no vídeo original, eu vou deixar o link aqui na descrição. E vamos lá ver, o Brasil parece que provou o seu poder outra vez. Eu acho que isto tem a ver com a questão das tarifas do Trump e etc. Que ainda é uma questão que está a ser muito falada, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Porque lá está, enfim, este tipo de questões são sempre muito controversas. Então, sem mais demoras, bora lá ver isto. Bora lá. Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje eu consegui trazer finalmente a continuação de uma matéria que vocês me pediram bastante por aqui. Na hora que vocês começarem a assistir os meus segundos, vocês já vão saber de que matéria que eu estou falando. Fala muito do Brasil, muito da agricultura dos Estados Unidos no ponto de vista dele. E é o que eu já disse, o interessante dessa matéria é que o foco dela é basicamente o Brasil. Então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Inacreditável. Imagine torcer por alguém que promete consertar tudo, só para ele fechar a porta do seu ganha-pão. Eu acho que ele está a falar do Trump. É onde os produtores de soja americanos se encontram hoje. São fazendeiros pró-Trump que o apoiaram e agora imploram: China, vamos negociar. Já. Produtores de soja dos Sinewa pedem ao presidente um acordo rápido com a China, pois a colheita se aproxima. A China não fez pré-compras de soja cultivada atualmente nos Estados Unidos. Isso nunca aconteceu antes. Pois porque, por aquilo que eu sei, eu acho que a China está a comprar a soja ao Brasil e a outros países, não é? Eu acho que sim, digam aí se eu estiver enganado, mas eu acho que é isso. Eu acho que a China começou a comprar bastante soja. Muita da soja que comprava antigamente aos Estados Unidos
passou a comprá-la ao Brasil, que também produz muita soja, o que faz sentido, não é? Porque as tarifas dos Estados Unidos é uma coisa que ninguém quer, então os países fazem tudo o que for possível para fugir dessas tarifas, e uma das formas é deixar de comprar aos Estados Unidos e passar a comprar a outro país. Neste caso da soja, o Brasil é um bom país porque é um país que tem muita soja, não é? No passado, a China comprou 54% da soja dos Expressiva, cerca de 13,4 bilhões de dólares. Este ano não há contrato para nenhuma soja. Por que o desespero? Bem, a colheita tá chegando e tem só um probleminha. Ninguém tá comprando. Imagina montes de soja nos silos do Centro-Oeste virando ração cara para esquilo. E não é porque a soja tá ruim. Não. Os grãos estão ótimos. O problema é política. As tarifas do Trump para punir a China acabaram voltando para o coração dos Estados Unidos. O que a China fez foi... Pois exato, os Estados Unidos, a tentar punir os chineses, deram um tiro no próprio pé, e a mesma coisa aconteceu com vários outros países, incluindo até com a União Europeia e com o Brasil também, mais recentemente. E é assim, parece que eles não aprendem. Recorrer ao Brasil, que agora envia soja para a China. Exato, o Brasil agora envia a soja para a China, foi o que eu tinha dito. Ou seja, a China deixou de comprar aos Estados Unidos, passou a comprar ao Brasil porque o Brasil não está a colocar tarifas no mundo inteiro como os Estados Unidos estão a fazer, não é? A China não precisa comprar dos Estados Unidos. Os agricultores dizem ao presidente: quanto mais tempo a soja ficar sem ser comprada, pior será o impacto econômico para o setor de soja no EU. Há centenas de agricultores no meio oeste, muitos em Iowa, cuja soja e milho não são comprados pela China. Esses agricultores alertam: algo deve acontecer logo, ou será um desastre financeiro. Eis o ponto que... eu imagino, com certeza será um desastre, não é? Porque se eles tiverem a colheita pronta e não têm para quem vender, aquilo vai estragar. Só no ano passado, a China comprou cerca de 13,4 bilhões de dólares. Sim, bilhões com B, de soja americana. É um rio de dinheiro fluindo direto para a América rural. Mas aí veio a guerra comercial de Trump. Ele prometeu que seria fácil vencer. Spoiler, não foi. A China, em vez de ficar emburrada, simplesmente recorreu ao Brasil e outros países para sua dose de soja. Bilhões que antes enchiam celeiros e contas americanas agora engordam a economia agrícola do Brasil. Isso é para todos os eleitores do Trump, principalmente os fazendeiros que imploram para ele parar com essas tarifas. E vocês estão aí choramingando, tipo, não gosto que o cara lá em cima não me ouve, não me trata como parceiro, não atende minhas necessidades, controla minha grana e eu não tenho voz. Pois é, muito complicada esta situação. Ele simplesmente não me escuta e eu odeio ser tratado assim. É assustador demais. Não curto isso. Bom, uma mensagem da maioria das mulheres para vocês. Se lixem. Deviam ter aprendido a escolher melhor. Então, as notícias de Nebraska só pioram a cada dia. Tive muitas reações ao meu vídeo de ontem sobre os agricultores falindo e o pedido de resgate do governador Pillen para o nosso estado. Muito complicado. Há vários agricultores que estão a falir mesmo. E eu acredito, porque na verdade, se eles não têm a quem vender a soja, basicamente o negócio deles acaba, porque o que é que eles vão fazer? Eles têm o produto e não têm ninguém para o comprar, é muito complicado. Mas lá está, isto é uma consequência do próprio Estado americano, isso é que é mais sinistro. Bom, parece que não vão aprovar o resgate para nos ajudar. Depois de votarmos no vermelho e elegermos essa turma toda, eles não vão fazer nada por nós. Trump quis punir a China, mas deu-lhes motivo para se aproximar dos rivais dos Buzewa. E agora? Os agricultores estão em apuros. Dizem ao presidente: quanto mais demorar, pior será para nós. E aprendi muito ontem com todos os comentários no meu vídeo. Parece que muitos estados azuis, principalmente a Califórnia, são os que subsidiam e mantêm vivos alguns estados vermelhos que estão ficando para trás. É estranho, porque sempre ouvi coisas ruins sobre a Califórnia, mas parece que eles têm um superávit anual de 80 bilhões que pagam para os EWA. E estados dependentes como Nebraska se beneficiam disso.
E sabe, eles são só um estado azul. São totalmente azuis e se saem melhor que todos os outros estados, especialmente Nebraska. Então, tô começando a repensar tudo que me disseram na vida. Mas eis a verdade incômoda. Eles próprios ajudaram a prolongar isso. Votaram a favor das tarifas. Acreditaram na conversa de pôr a China de joelhos. Agora são eles que estão de joelhos, falindo, sem compradores para soja. Pense bem. Muito complicado, mas muitas vezes são as consequências das próprias ações das pessoas. As pessoas às vezes não pensam naquilo que fazem. A agricultura não é só trabalho, é algo geracional. O vovô plantava soja. O pai plantava soja. Agora o filho deveria plantar soja. Não dá para acordar um dia e dizer, sabe de uma coisa? Vamos trocar tudo por abacate. Não é como mudar senha do Netflix. É terra, é equipamento. São anos de planejamento. E agora, por causa das tarifas de um homem, tudo desmorona. Beleza, é o seguinte. Olha, eu fui maga. Eu fui maga de verdade. Apoiei as tarifas. Eu estava totalmente... apoiava as ações de imigração, tudo isso, tá? All that stuff. Okay. Mas tenho princípios. É que eu... Bem, acho que não posso... Não dá mais. Tem que ter limite. Precisa ter humanidade. Tem que defender os princípios do país, né? Não esqueçamos a ironia aqui. A política América Primeiro de Trump devia proteger trabalhadores. Mas, na verdade, são os agricultores, sua base mais fiel, que pagam o preço mais alto. Pois essa é outra questão, é que as pessoas que mais votaram nele são as que são mais prejudicadas. É muito complicado. Mas lá está, neste caso o Brasil teve uma vantagem muito grande, não é? Porque a China passou a comprar a maior parte da soja que comprava aos Estados Unidos, passou a comprar ao Brasil. Ou seja, quem beneficiou aqui foi o Brasil. E lá está, esta é a prova que muitas vezes as tarifas que os Estados Unidos fazem são apenas um tiro no pé. Precisa ser economista para ver como isso é absurdo. Quando seu maior cliente para de comprar, não importa quão patriota você seja. Você está quebrado. E os números não mentem. A China fechou grandes contratos com o Brasil, basicamente dizendo, valeu, mas já era. A Iowa está descobrindo. Lembram de Iowa na noite da eleição? Só 5 condados votaram azul. O povo colheu o que plantou e agora lidera em falências rurais. As falências rurais, que não eram tão altas desde Trump, caíam com Biden. Mesmo assim, o povo delira. Kim Reynolds, governadora, disse: somos terra Trump, apoiamos o presidente apesar das tarifas. Além das fazendas familiares quebrando, vários investidores faliram com suas empresas em Iowa. É como dizem, você leva o cavalo à água, mas não pode forçá-lo a beber. Como vocês que perderam tudo, com o PIB caindo 6% este ano, ainda se declaram um estado Trump. Isso não é um encontro ruim que se resolve com uma mensagem depois. Não. A China achou um novo parceiro e não tem pressa de voltar. Mesmo se Trump ligar e disser, sem mais tarifas, o estrago já está feito. Agricultores perderam confiança. Sim, é verdade. E os outros países também já não confiam tanto nos Estados Unidos, não é? Porque nunca se sabe quando eles vão voltar a fazer a mesma coisa, mesmo que agora parem. Por isso é que a reputação dos Estados Unidos internacionalmente caiu por terra com as tarifas. Foi mesmo isso. Aceita e talvez seu lugar no mercado global. Mas eis a pergunta de bilhões de dólares. Esses agricultores abandonarão Trump ou seguirão com MAGA vendo a soja apodrecer? Essa é a comédia trágica dessa história toda. Para alguns, lealdade a Trump é mais forte que a ruína financeira. Culparão China, democratas, clima, mas nunca quem iniciou essa guerra comercial. E, silenciosamente, as súplicas começaram. Agricultores pedem a Trump qualquer acordo com a China. O relógio da colheita está correndo. Cada dia sem comprador significa mais perdas, famílias em risco e cidades pequenas se esvaziando. Não é só sobre soja, é sobre sobrevivência. A ironia é quase poética. Trump prometeu enfrentar a China, mas acabou prejudicando quem mais o idolatrava. No Brasil, produtores muito complicado de soja sorriem ao lucrar com os problemas auto-infligidos dos EQI. Então, fico pensando, quando a lealdade se quebra, quantos celeiros vazios, falências e fazendas perdidas até os agricultores dizerem, apostamos no cavalo errado,
Ou continuarão insistindo, esperando que quem causou o problema o resolva? O que você acha? Os produtores de soja americanos admitirão o erro ou estão cegos demais pelo sonho MAGA para ver a realidade? Então, se você gostou desse vídeo, saiba que ele tem uma primeira parte basicamente. Se você quer apenas relembrar a matéria, eu vou deixar aqui do lado. Então é só clicar que você vai ter a continuidade de todo esse vídeo. Cara, é uma matéria muito boa, muito completa, e essa segunda parte fala bastante do Brasil. Então torna, pelo menos do meu ponto de vista, pra gente o vídeo ainda mais rico. Mas as matérias de hoje foram essas, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal. Este vídeo é muito interessante. Deixem um apoio no vídeo original, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas é verdade, ou seja, basicamente o Brasil acabou por beneficiar neste sentido porque os Estados Unidos deram um tiro no pé, como têm feito várias vezes ultimamente. E digam aí nos comentários qual é que é a vossa opinião em relação a isso, o que é que vocês acham. Eu já falei aqui bastante, agora quero que vocês falem também. E é isso. Vou reagir aqui a um vídeo chamado TV dos Estados Unidos, Trump tarifou o Brasil e a população paga o preço. Pois é, parece que as tarifas dos Estados Unidos no Brasil tiveram consequências para os Estados Unidos. Quem esperaria uma coisa dessas, não é? Ainda mais porque o Brasil exporta muita coisa, principalmente produtos agrícolas, para os Estados Unidos, e agora muitos desses preços dos produtos agrícolas subiram imenso por causa das tarifas. Como eu já tinha dito em alguns vídeos anteriores, e eu volto a repetir, as tarifas nunca são boas, pelo menos para quem quer que exista um comércio internacional saudável, nunca são boas as tarifas, porque isso impede, são barreiras que impedem o comércio e que prejudicam a vida da população, na verdade, muito mais do que a vida dos políticos que decidem impor as tarifas, não é verdade? Enfim, eu vou reagir aqui a um vídeo do canal Julia Jubert, vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição, deixem sempre um apoio no vídeo original, isso é muito importante, e bora lá ver aqui então este vídeo então, bora lá. Olá galera do canal, me chamo Julien. No vídeo de hoje veremos um vídeo que eu até costumo trazer com bastante constância aqui no canal, que é basicamente o preço dos alimentos. O vídeo de hoje será sobre os preços dos alimentos nos Estados Unidos. Eu trouxe diversas matérias abordando essa temática, eles falam bastante do Brasil, o preço dos alimentos por lá andou disparando e é exatamente isso que veremos hoje. Então deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Ao vivo do condado de Seminole, há indícios de que as novas tarifas sobre importados podem encarecer itens como enlatados, frutas e café no mercado. Certo, e posso dizer que os preços aumentaram. Gail Kent me disse que notou um aumento brusco no caixa. Acabei de comprar parmesão. Era R$12,99 e agora é R$16,99. Pois é o que acontece. As tarifas têm este impacto e, na verdade, eu não sei o que é que os Estados Unidos, o governo americano estava a pensar, mas a verdade é que este tipo de coisas nunca são boas para ninguém. Como eu já disse também várias vezes, estas tarifas não são uma coisa apenas entre o Brasil e os Estados Unidos, até porque os Estados Unidos têm tentado impor tarifas em vários países do mundo, desde a China, a União Europeia também, enfim, vários países. Algumas dessas tarifas já estão em vigor, pelos vistos, outras não. Eu acredito que o plano deles seja tentar meter medo nos outros países para que os países façam aquilo que os Estados Unidos querem, mas a verdade é que isso também pode correr mal porque o Brasil retaliou com tarifas também, o que, na minha opinião, é o correto a fazer, na verdade. Porque cada país tem que olhar para os seus próprios interesses e não para os interesses de outro país. A verdade é essa. E ela não é a única a notar esse aumento, já que o alto custo dos alimentos está apertando o orçamento de muitos. Uma pesquisa recente revela: 53% dos americanos consideram os preços dos supermercados um grande estresse. E pode continuar afetando os consumidores, pois economistas alertam que as novas tarifas podem elevar ainda mais os preços. Importações do Brasil terão tarifa de 50%. O que deve encarecer café, açúcar e carne. É claro, dá para ver na diferença de preço. Para Zach Stewart, alta nos preços muda seus hábitos alimentares diários. Para mim, cozinhar pode não ser mais a melhor opção se os preços continuarem subindo. Talvez eu tenha que comer fora mais, né, já que moro sozinho. Produtos de alumínio canadenses. Isto é uma coisa muito estranha, porque normalmente cozinhar fica sempre muito mais económico do que comer fora. Mas parece que as coisas chegaram a um ponto nos Estados Unidos em que às vezes compensa mais ir comer fora num restaurante do que cozinhar. Isso é muito estranho e é uma coisa que eu nunca pensei que iria ver, porque na verdade eu sempre ouvi dizer a minha vida toda que para economizar dinheiro o melhor a fazer é cozinhar em casa e evitar comer fora. Mas pelos vistos nos Estados Unidos esta situação já nem sequer é verdade, ou pelo menos é uma coisa que está a alterar-se agora mesmo.
tem tarifa de 35%, podendo encarecer bebidas e enlatados. Entenda que as tarifas são pagas pelo consumidor. As empresas pagam, mas repassam o custo. O Census Bureau diz que empresas americanas estão importando... Sim, é claro, as empresas têm que gastar mais dinheiro por causa das tarifas, logo elas vão aumentar os preços para compensar esse dinheiro que gastaram. É óbvio. menos devido às tarifas altas. Isso também torna mais caro comprar produtos estrangeiros. Do condado de Seminole, Stephanie Rodrigues, News 5. Tudo encarece, inclusive para importadores nos Renan Prime. As tarifas de Trump afetam parceiros e empresas americanas. Metros e metros de embalagens. A Emerald Packaging é uma das maiores fabricantes de embalagens no EUA. Agora, a empresa enfrenta tarifas impostas globalmente pelo presidente Trump. Desde esta semana, pagarão novas tarifas sobre materiais plásticos. Compramos plástico da Índia, México e Brasil. São plásticos específicos não produzidos nos Ilewa. A empresa fatura 90 milhões por ano e tem 250 funcionários. As impressoras usadas são importadas da Alemanha. Os EUA nem sequer as fabricam, afirma o diretor. Queríamos comprar uma impressora alemã. Custava 3 milhões e subiu 15% de repente. Pois é, e esse é outro problema, é que os Estados Unidos são um país que, ao longo dos anos, foram reduzindo a sua capacidade industrial porque ficava mais barato para as empresas terceirizar esse serviço e por isso é que hoje em dia a China é a fábrica do mundo, porque na América do Norte e também na Europa os países europeus também acabaram por seguir esse caminho de colocar as fábricas todas na Ásia, principalmente na China e noutros países do Sudoeste Asiático, e agora isso tem um problema porque se os países não fabricam produtos, vão ter que os importar das fábricas que eles mesmos colocaram noutros países. Ou seja, agora as tarifas simplesmente são um tiro no pé. É basicamente isto, as tarifas tornaram-se um tiro no pé para estes países. É uma coisa que muita gente não estaria à espera que acontecesse, mas está a acontecer. Os Estados Unidos estão a dar um tiro no pé neles próprios. É óbvio que eles também prejudicam os outros países, obviamente, porque os Estados Unidos, querendo ou não, são uma potência económica enorme e vários países dependem dos Estados Unidos, mas eles próprios também perdem com isso, pelo menos a população geral. É claro que os grandes bilionários ou a classe política dificilmente serão afetados por estas coisas, não é? Mas o povo é que paga sempre. Infelizmente é assim. Para lidar com esse novo contexto, a Emerald Packaging não comprará impressoras nem contratará mais funcionários. A empresa planeja repassar os custos ao consumidor. No fim, serão eles que pagarão o aumento das tarifas no preço de compra. Compras, necessidade semanal, mas também fonte crescente de estresse. Jéssica, da WFXR, falou com mercados e ONGs sobre o impacto dos preços na comunidade. Nova pesquisa AP-NORC. Quase metade dos adultos no Ziraj Facelwa diz que preços dos alimentos são estressantes, afetando mais famílias de baixa renda. Com preocupações sobre tarifas de Trump e alta nos preços, Joshua Holleman, que sustenta a família de 4, diz: todo mês, os preços parecem subir. Algo precisa ser feito sobre isso. Meus vales alimentação não duram o que deveriam. Nunca chegam até o fim do mês. Sempre tenho que ir a bancos de alimentos e tal. Antes, eu ia no Walmart, pegava $120 e saía com várias sacolas. Agora saio com só 2 ou 3 sacolas. Mas para outros que só compram para si, fazer compras é um estresse moderado. Mano, isto é mesmo muito triste. É triste porque dá para ver que as pessoas comuns estão a sofrer com isto e não têm culpa nenhuma do que se está a passar. Normalmente é sempre assim. Os governos fazem este tipo de decisões e depois quem paga é sempre o povo, principalmente as pessoas mais pobres. É uma situação mesmo muito grave, mas não entendo como é que os Estados Unidos não previram esta situação. Na verdade, provavelmente eles já previram que isso estava a acontecer e simplesmente não quiseram saber das consequências que o seu próprio país teria, o que é muito triste mesmo ver um governo a fazer isto e a prejudicar tanto os outros países estrangeiros como o seu próprio país. Sou estudante, então tenho um orçamento apertado e penso nisso ao fazer compras. Mas até agora não tive muitos problemas, só eu. Só preciso alimentar a mim mesmo. Mas com a crescente necessidade de alimentos baratos, É claro que quem tem uma família para sustentar tem a vida ainda mais difícil, não é? Porque uma coisa é
arranjar dinheiro para sustentar-nos a nós próprios, outra coisa é arranjar dinheiro para sustentar várias pessoas, vários filhos, etc. Muitas pessoas dependentes. Isso é muito complicado mesmo, é muito difícil e cada vez mais está-se a tornar uma tarefa impossível, não só nos Estados Unidos, como em vários locais do mundo. Várias vezes se fala que cada vez essa situação está pior e, pelo que eu vejo, está mesmo pior a nível global, não é apenas nos Estados Unidos ou no Brasil ou aqui em Portugal. Eu acho que é uma coisa que está a acontecer no mundo inteiro. A Oak Rescue Mission vê a demanda por caixas de comida grátis subir 20% só no último mês. Com certeza vimos um aumento nas famílias buscando caixas de alimentos Mana. Pessoalmente vejo os preços nos mercados muito elevados. Os itens básicos como ovos, carnes e afins só têm aumentado cada vez mais. Eu consigo me organizar, mas imagino a dificuldade de quem tenta pagar contas, manter a casa e alimentar a família. As famílias se viram como podem, mas com preços em alta. Thompson diz que a pressão não deve aliviar tão cedo. Com bairros de Roanoke sendo desertos alimentares, onde é difícil achar comida nutritiva barata, recursos como o Market on Melrose tentam ajudar. Seja para estudantes ou famílias trabalhadoras, o custo alto dos alimentos é real para muita gente. Apesar de alguns recursos ajudarem, para a maioria, a necessidade de alívio está longe de acabar. I'm at the grocery store and these prices are crazy. Shut your mouth. I thought it was half of that. That was what we got last time. Was it 180 last time? No, it was 150 last time. That was almost $100 more expensive. Quase $100 mais caro. $100, um aumento de $100 é absurdo. Como assim? A carne ficou $100 mais cara? Everything in here is going up by 25%. I swear, since 2 weeks ago. What is going on? I will say I don't understand why the prices were raised 20 to 25%. Everything that we bought just 2 weeks ago their prices have raised incredibly. You cannot tell me. You cannot tell me. Mano, estas embalagens estão praticamente vazias. É só ar, está a comprar ar, basicamente. É isso, é ar à venda dentro de um saco plástico. Is this for real? On the border. Is this for real? What? Well, people are complaining that the prices in grocery stores have gone up, and our president is saying that prices went down. I'm a nerd, okay? Call me a nerd. É mesmo preciso não ter um mínimo de noção. Dizer que os preços estão a descer quando na verdade estão a subir. Epá, as pessoas não são burras, ok? As pessoas têm noção, as pessoas vão às compras e dão conta destas coisas. Dão conta que as coisas ficaram mais caras, não é? É impossível alguém acreditar numa coisa destas. O presidente a dizer que as coisas ficaram mais baratas quando na verdade estão mais caras. Não faz sentido nenhum. E lá está, eu acredito que muitas destes problemas dos Estados Unidos têm a ver também com as tarifas no Brasil, não só, mas também, porque a verdade é que o Brasil exporta muitos alimentos, o Brasil é um grande exportador agrícola e os Estados Unidos, pelo que eu sei, importam muitos produtos agrícolas do Brasil e agora com as tarifas os preços vão lá para cima. É assim. 24 right through today. So we're going to go grocery shopping and we're going to do some price comparison and I'm going to show you how more expensive your groceries really are. I live in Howell, New Jersey, which is a suburban neighborhood. You know, not anything fancy. I'm at ShopRite. I'm not at Trader Joe's. I'm not at Whole Foods. I'm at ShopRite. We buy the same thing every single week, okay? Let's go shopping. Coffee is one of the biggest I've seen increases. Okay, now here on my receipt, we buy 8 o'clock coffee. I circled it because I used it one other time. Sorry for the blurriness. $9.99. You see that? $9.99. See it now? Era $9,99 e agora é $17,99. Como assim? Como assim? Mano, é quase o dobro. Não chega bem a ser o dobro, mas é quase o dobro. $19.99 in less than a year. Less than a year. $17.99. $9.99. So it is doubled in price. E isto é café. Provavelmente, talvez seja importado do Brasil, não é? Não dá para dizer com certeza, mas talvez, porque eu sei que o Brasil exporta muito café para o mundo inteiro.
coffee is insane. And this is not even a fancy brand like Starbucks or Dunkin' Donuts. Let's keep going. All right, I just met a lady here at the meat department who said, horrible, horrible. She can't believe the prices. Chopped meat, $17.90, $17.46 for 3 pounds of chopped meat. Are you out of your freaking mind? This little package of chopped meat, which is 93% lean, is $7 for that little piece. That could make 2 hamburgers. You're kidding me, right? Não, essas últimas matérias elas estão legendadas por um simples motivo, pela gravação não ter sido com microfone profissional, aí acaba não reconhecendo alguns parâmetros, algumas palavras, então para não mudar nem um pouquinho o sentido das frases, eu preferi manter apenas legendado. Então eu mesmo legendei, não se preocupe, tá tudo mais fidedigno possível. E realmente mostra... Sim, tá correto. Eu sei porque eu entendo inglês e realmente as legendas estavam corretas. De focar bastante em café e carne, que são basicamente as tarifas do Trump sobre o Brasil. E essas... Sim, pois, a carne e o café são produtos que o Brasil exporta muito para todo o mundo, incluindo para os Estados Unidos, e agora as pessoas estão a dar conta da diferença no preço. Matérias, esses vídeos são extremamente recentes, de uma semana para cá, então você pode confiar em tudo isso que eu coloquei por aqui. Mas é isso, deu muito trabalho para fazer, mas seu like, espero que tenham gostado, comente bastante para ajudar no engajamento e valeu! É isso, deixem um apoio no vídeo original, o link vai estar aqui na descrição e digam aí nos comentários o que é que vocês acham sobre isto. Realmente é uma situação incrível e até custa acreditar, na verdade, como é que as tarifas aplicadas ao Brasil impactaram tanto os Estados Unidos, principalmente nestes produtos, que são produtos do dia-a-dia, café, carne, ovos, este tipo de coisas, são produtos do dia-a-dia e que as pessoas normais, as pessoas comuns, sentem essa diferença e a vida para essas pessoas fica cada vez mais difícil, tudo por causa destas tarifas que nem sequer deveriam existir, pelo menos na minha opinião. Parece que os jornalistas nos Estados Unidos estão meio preocupados com a situação das tarifas entre o Brasil e os Estados Unidos, porque apesar de ser uma questão que pode trazer problemas para o Brasil, também pode trazer muitos problemas para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos importam muita coisa do Brasil. Então, vamos lá ver aqui o vídeo. Eu vou reagir aqui a um vídeo do canal Julian Joubert. Eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. Deixem sempre um apoio no vídeo original, isso é muito importante. E se ainda não me seguem no Instagram, sigam-me aí, o link está aí no primeiro comentário fixado. E é isso, bora lá ver aqui então este vídeo, bora lá. Galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos as reações dos meios de comunicação dos Estados Unidos sobre essa guerra tarifária envolvendo o Brasil e basicamente o Trump. Eles não estão nada felizes com a situação, eles estão com medo dos efeitos colaterais que uma guerra comercial com o Brasil pode causar. Mas o vídeo de hoje é esse, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante para ajudar no engajamento e valeu! A relação comercial com o Brasil. Então, muitos americanos podem estar ligados nas notícias sobre as tarifas do Brasil, se perguntando como isso afetará suas compras. O Brasil exporta muitos produtos que vemos no supermercado diariamente, principalmente café. Somos um grande importador de café do Brasil. Também importamos suco de laranja e outros... Pois é, parece que os Estados Unidos vão ter problemas por causa do café também, não é? Porque o Brasil é um grande exportador de café no mundo e os Estados Unidos, com estas tarifas, vão ter problemas a importar café do Brasil. Este é apenas um dos problemas, não é? Pois, mas é o que acontece quando se colocam tarifas. Eu já falei disso num vídeo que eu postei ontem, que, na verdade, as tarifas nunca são benéficas para ninguém porque elas são barreiras ao comércio. Elas simplesmente acabam por limitar o comércio e prejudicar ambos os países afetados, ok? Ou seja, nenhum dos países ganha nada com isso, nem os próprios Estados Unidos. Por isso é que eu digo que eles, de certa forma, estão a dar um tiro no pé. Outros produtos, até importamos um pouco de petróleo bruto. Uma tarifa de 50% efetiva em 1º de agosto, se o Brasil não negociar, pode encarecer tudo isso em 50% para o consumidor. Você levanta outro ponto importante sobre a política envolvida. Até agora, vimos cartas do presidente no Truth Social para países com déficit comercial com os EUA. O Brasil é o primeiro país mencionado que compra mais dos EUA do que o contrário. Temos um superávit comercial de quase 7 bilhões e meio de dólares com eles. Por isso, a retórica do presidente é sobre Bolsonaro, não sobre o país nos enganando com déficit comercial. Novamente, temos um superávit comercial. Kate.
Há alguma forma de analisar... Por isso mesmo é que eles estão a dar um tiro no pé, mano. Qual é que é a razão para eles fazerem uma coisa destas se eles têm um superávit comercial? Eu já percebi que a razão tem a ver com o ex-presidente do Brasil e etc. Mas, mano, o que é que os Estados Unidos têm a ver com os assuntos internos do Brasil, mano? Os Estados Unidos não têm nada a ver com isso. Eles não tinham que se meter nesse tipo de assuntos. Nossa relação comercial com o Brasil, Brian, e ver algo injusto acontecendo, algo que justifique Donald Trump usar o comércio como arma? Bem, novamente, e ao analisar a carta que ele enviou ao Brasil, ela está totalmente reestruturada em comparação com o modelo padrão usado para outros países esta semana, incluindo Coreia do Sul, Japão e países menores como Cazaquistão e Moldávia. Com o Brasil, ele iniciou a carta com um parágrafo inteiro sobre como achava que o país estava tratando Jair Bolsonaro injustamente. Isso ressalta que o presidente não terá sucesso em usar o déficit comercial e a alegação de que estão nos enganando como desculpa para impor esse tipo de tarifa. Mas a questão é, o Brasil ainda pode negociar com os Israel? Isso continua relevante nesta conversa, como é com qualquer país com o qual temos déficit comercial. Agora há um prazo, faltam algumas semanas até 1º de agosto. O governo brasileiro pode convencer os acordos Israel a não impor essa tarifa de 50%? Essa é a questão em aberto no momento. Jana, por que o presidente liga para o Bolsonaro? Essa é a questão-chave. Usar política econômica para influenciar outro país não é novidade. A gente impõe sanções a países quando eles cometem violações de direitos humanos. Isso é algo totalmente diferente. Bolsonaro nem é presidente atual, então interfere. Sim, eles cometem violações de direitos humanos e os Estados Unidos vão lá e colocam sanções, mas também não é bem assim, porque na verdade há muitos países que os Estados Unidos simplesmente colocam sanções porque eles não gostam da política que esses países têm. Os Estados Unidos sempre foram um país que tentou controlar o mundo. Hoje em dia isso está mais evidente do que nunca, mas sempre foi assim historicamente. E agora eles voltam a tentar fazer a mesma coisa, desta vez com as tarifas, porque agora a moda são as tarifas, pelos vistos. Enfim, eu não sei. Eu sei que isto é uma situação que não é favorável para ninguém, na verdade, mas os próprios Estados Unidos vão ter problemas e eu já ouvi várias pessoas a falar que isto pode gerar uma crise económica a nível mundial, sem razão nenhuma, apenas porque os Estados Unidos arbitrariamente decidiram que é correto começar a impor sanções em todos os países do mundo, sem mais nem menos. Isso não faz sentido nenhum e, na minha opinião, eu acho que eles deviam parar imediatamente com isso, mas pelos vistos eles não querem parar com isso, então o Brasil vai ter que retaliar na mesma moeda e vamos ver como é que as coisas vão correr depois, não é? No sistema legal para defender alguém que fez o mesmo que Trump. Foi basicamente um 6 de janeiro. Bolsonaro mandou apoiadores protestarem contra o resultado da eleição. É como se ele achasse um amigo no mundo para defender e usasse isso para intimidar o sistema legal do Brasil. É muito incomum. Bem, deixe-me ler isso do Washington Post sobre o que aconteceu após a insurreição no Brasil, comparado ao que ocorreu aqui depois da insurreição de 7 de janeiro. Eles escrevem, cito, Bolsonaro foi impedido de concorrer a cargos públicos até 2030 pelo Tribunal Eleitoral Superior, mesmo com investigações policiais em andamento. Em novembro, a Polícia Federal recomendou acusações contra Bolsonaro e dezenas de associados por supostamente liderar um complô para subverter a vontade dos eleitores, assassinar rivais e manter-se no poder por decreto militar após sua derrota em 2022. O relatório policial foi enviado ao STF e as autoridades do Ministério Público estão avaliando os próximos passos. O interessante, Sam, é que ele fez isso 2 anos após os apoiadores de Trump fazerem o mesmo. Ele usou a mesma retórica de Trump. Se eu perder esta eleição, significa que ela foi fraudada. A esquerda está manipulando contra mim. Ele tentava citar anomalias em dados ou urnas eleitorais, mas o país e o tribunal logo o refutaram, afirmando que isso não existia nem estava acontecendo. Diferentemente dos Israel, a democracia e o judiciário no Brasil conseguiram processar o ex-presidente. Eles conseguiram impedir o ex-presidente, acusado dessas ações, de concorrer a cargos novamente. E acho que o Trump percebe isso, né?
Trump reconhece os paralelos entre o que aconteceu com ele em 2020 e com o Bolsonaro. Também noto que na política conservadora atual, como nos eventos do CIPAC, os Bolsonaros são presença constante. O filho do Bolsonaro fez conexões com o movimento MAGA. Ele tentou criar laços fortes com os principais aliados do Trump. Bolsonaro se apresenta como uma figura trumpista, talvez alimentando o ego do Trump. Trump sempre buscou alianças com figuras autocráticas controversas como Bolsonaro. Então, tudo isso provavelmente influencia a situação atual. E outra coisa que eu diria é, talvez isso seja único do Brasil, mas Trump realmente adora a ideia de poder negociar por capricho com qualquer nação, certo? Quer dizer, essas cartas, se você as ler, elas são meio ridículas, não é? Não é algo real. O modelo é estranho. Há maiúsculas em todo lugar, estranhamente. Ele tenta fechar todos esses acordos. Ele tem um prazo se aproximando. Claramente não conseguiram 9 acordos em 90 dias. Fizeram uma extensão. Acho que Trump gosta de estar envolvido. Na verdade, entre os Estados Unidos e a União Europeia também aconteceu a mesma coisa, ou seja, eles ameaçaram que iam colocar sanções, mas depois na verdade não colocaram, mas disseram que tinham um prazo para negociar, mas parece que o prazo está a chegar ao fim e as negociações ainda não aconteceram e parece que não vão acontecer tão cedo. Eu não sei se no caso do Brasil e dos Estados Unidos as tarifas também vão acontecer da mesma forma, ou seja, vão ser colocadas, mas depois vão ser retiradas. Enfim, isto é uma confusão daquelas muito grandes. Eu não sei se o caso vai ser igual ou não, até porque, enfim, são casos diferentes, mas de qualquer forma, isto não faz sentido nenhum, não é? Eu acho que é completamente do nada, não tem lógica. E tudo o que se passa no Brasil, os assuntos internos do Brasil, processos judiciais, assuntos políticos, etc., não tem nada a ver com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tinham nada que se meter nisso, mas é claro que eles querem sempre meter-se nisso, porque nós já sabemos como é que eles são, não é? Na negociação, e neste caso nem é sobre segurança nacional como justificativa para as tarifas, mas sim sobre considerações políticas domésticas no Brasil. Pois, mas são considerações domésticas. O Brasil cabe aos brasileiros, não cabe a mais ninguém. Ou seja, quem tem que decidir esses assuntos é a sociedade brasileira e todos os órgãos competentes do Brasil, não é mais ninguém. Sim, mas vamos refletir nisso por mais um segundo e por que Trump se importa tanto. Você mencionou que ele se vê em Bolsonaro, que são tipos de líderes semelhantes. Bolsonaro foi chamado de Trump dos trópicos durante seu mandato. Ele foi agressivo da mesma forma que Donald Trump tem sido. É só isso? Trump o vê como aliado, amigo ou um mini-eu e quer interferir em outra democracia? Como usar o comércio como arma? Eu acho que parte... Não digo que seja tudo, mas acho que é parte disso. E pode-se olhar para outro caminho aqui, outro veículo, ou melhor, outro cenário. Recentemente, Trump mergulhou na política interna de Israel, onde Netanyahu enfrenta seu próprio impasse judicial e julgamento por corrupção. Trump insinuou implícita e explicitamente: a ajuda dos Enel a Israel é significativa, damos muito dinheiro para armamentos. Ele sugeriu que, se os casos contra Netanyahu não forem arquivados, isso pode ser um risco. É outro caso de Trump usando a diplomacia americana e nosso poder econômico para atingir objetivos políticos domésticos em outros países. Então, acho que ele vê uma aliança com Bolsonaro. Ele vê uma parceria com Bolsonaro e tenta aproveitá-la usando tarifas e comércio. Brian, me fale sobre o lado técnico, porque tem mais um detalhe nisso. É o Donald Trump acusando os brasileiros de serem injustos com a tecnologia do SECAL. Sim, isso é o que chamariam de revisão da seção 301, onde o Departamento de Comércio analisaria as ações do governo brasileiro em relação às grandes empresas de tecnologia do Zicaregal Sério, como Meta ou Apple, seus serviços no Brasil, e como o governo regula ou permite que compitam com empresas brasileiras. O lado tecnológico trouxe uma nova dimensão à discussão tarifária, notavelmente com o Canadá. O governo canadense decidiu taxar serviços digitais americanos, como o Meta, operando no país. Isso irritou o presidente, que aumentou drasticamente as tarifas sobre o Canadá, fazendo-o recuar.
Essa é outra vertente da conversa sobre tarifas que também vimos surgir em países como a França, onde propuseram algo muito semelhante na tributação de serviços digitais. Isso provavelmente provocará o presidente à medida que as negociações tarifárias continuam ao redor do mundo. Hannah, é surpreendente que vivamos num país com um presidente. Eu talvez esteja sendo ingênuo aqui, mas onde ele quer interferir ativamente em outra democracia assim? Estou sendo ingênuo? É isso que os... Sim, porque os Estados Unidos sempre foram assim, sempre agiram assim, não é como se fosse uma coisa nova. A diferença é que agora está tudo muito mais escancarado, está tudo muito mais aberto. É fácil entender que os Estados Unidos querem interferir em vários países e antes, se calhar, era mais difícil entender isso, mas sempre foi assim, na verdade. Se vocês forem ver a história dos Estados Unidos no século passado, a quantidade imensa de países que sofreram interferências dos Estados Unidos, direta ou indiretamente, é enorme. Americanos fazem? É o que fizemos no passado? Estamos sempre... me diga você. Não. É o que sempre fizemos. Nós interferimos, sim. Nós, na política de muitos países, derrubamos presidentes. Não somos ingênuos, mas isso é tão evidente e específico. Não parece ser bom para os brasileiros nem para nós. É difícil. Exato, não é bom para ninguém, lá está. É aquela coisa. Entender a estratégia aqui. Como sempre com o Trump, pode ser só um capricho, ele gosta de se meter nas coisas, quer estar no meio disso. O pior cenário é uma aliança de autocratas liderada por ele. O objetivo seria trazer empresas de tech sem controle e ditadores. Essa é a visão mais conspiratória. Aqui no estúdio comigo, Brian Chung, correspondente de negócios e dados da NBC, e Ron Insana, analista sênior e comentarista da CNBC. Então, Ron, vou ler algo do New York Times para você. Os esforços de Trump de usar tarifas para intervir num julgamento criminal estrangeiro mostram como ele vê taxas como arma universal. Que mensagem isso passa aos outros países e aos EUAA sobre nossa política comercial? Sinceramente, eu acho que a longo prazo isto não tem como correr bem para os Estados Unidos, porque, na verdade, o que os Estados Unidos estão a fazer é a unir todos os países contra eles. Na verdade é isso, porque qualquer país que não faça aquilo que os Estados Unidos querem vai levar com tarifas em cima. O que é que isso provoca? Isso provoca com que, no futuro, talvez vários países se juntem e deixem os Estados Unidos de fora do comércio mundial. Essa é a tendência natural que pode acontecer. Vários países se juntarem e deixarem os Estados Unidos... Aliás, iniciativas como o BRICS, por exemplo, provavelmente vão reforçar-se ainda mais no futuro, cada vez mais, justamente por causa da atitude dos Estados Unidos. Bem, até onde sabemos, não há base legal para o presidente impor tarifas baseadas na política de outro país e também não há justificativa econômica para isso. Ele não pode alegar a emergência com o Brasil, pois temos um superávit comercial de cerca de 7 bilhões de dólares, Chris, talvez um pouco menos este ano. É difícil entender por que ele faz isso. É parte de uma abordagem errática e caótica das tarifas usada para corrigir desequilíbrios, arrecadar ou nivelar o campo para certas indústrias dos EUA. Não sabemos qual é realmente o objetivo final em relação às tarifas. Isso traz uma nova dimensão ao uso das tarifas, algo que certamente não vimos antes. O poder econômico tem sido usado para punir, digamos assim, claro, outros países por coisas que fizeram, ofensas e tal, mas o presidente do Brasil escreveu isso. Ele alertou que o que rola com Bolsonaro é só responsabilidade da justiça brasileira. Mas fala do impacto real de uma incerteza diferente, porque dá para dizer que isso muda tudo de novo na política externa do país. Bem, pode haver um impacto econômico modesto, já que hoje vemos os preços do café subindo, por exemplo, porque o Brasil é um grande exportador de café para os Estados Unidos.
Os mercados financeiros em geral realmente... E como discuti na MSNBC com Stephanie Hulle e outros, não reagiram às tarifas porque parece que muitos investidores profissionais não acreditam que essas medidas serão implementadas ou mantidas como o presidente descreveu. Mas claro... Pois é, porque ninguém sabe se isso vai mesmo ser implementado ou não, porque lá está, foi aquele caso que eu falei da União Europeia, por exemplo, que na verdade das tarifas já se está a falar disso há muito tempo e ainda não aconteceu nada, mas dizem que o prazo está a chegar ao fim e que tem que haver negociações, mas parece que ninguém quer negociar nada. Enfim, é uma confusão gigante e neste caso parece que é uma coisa parecida, ou seja, ninguém sabe bem, porque esta administração dos Estados Unidos não sabe o que faz, parece. Claramente, de uma perspectiva... Eu não sei, eles não têm um método objetivo, ou seja, às vezes as coisas parece que vão ser de uma forma, mas depois não são, enfim. Econômica global, isso é preocupante para muitas pessoas e para quem está negociando ou tentando negociar acordos com os NNU no momento. Acho que entrei nisso rapidamente. Sim. O UBS, um banco de Wall Street, disse: parece um esforço desperdiçado analisar cada post do Trump no Truth Social. No fim, esses bancos veem que o presidente vai recuar perto do prazo e adiar mais uma vez, com outro atraso. É por isso que não vimos os mercados financeiros fazer nada louco. Mas isso é uma aposta em si, Chris, porque se as tarifas entrarem em vigor em 1º de agosto, os mercados podem cair como em abril, pois não estavam prevendo isso. Trump ameaça o Brasil com tarifa de 50%, citando o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na carta ao atual presidente, Trump chamou o julgamento de caça às bruxas e exigiu seu fim imediato. Para mais detalhes, recebemos Daniel Tannenbaum. Ele é sócio da Oliver Wyman e membro sênior do Atlantic Council. Daniel, bom dia. Bem-vindo ao nosso espaço especial. Explique essa ameaça de Trump, já que o Brasil tem superávit com o ZEWA. O que está ocorrendo? Acho que estou tão confuso quanto você com o que está rolando aqui. Beleza. Porque esse lance todo de tarifas desde o dia da libertação foi uma declaração de emergência nacional por causa de um déficit comercial. E como você disse, em maio, o Brasil exportou os 3,61 bi e importou os 3,63 bi dos IWA. Então, um déficit comercial praticamente inexistente. Não sei bem qual é o problema, e isso está na carta. O foco disso não tem nada a ver com desequilíbrio comercial. Tem a ver com a visão dele sobre o suposto maltrato do ex-presidente do Brasil. Então fica a dúvida, o que exatamente estamos tentando conseguir com isso? Pois é. Certo. E mostra que Trump usa tarifas como arma política. Sim. Como meio de obter o que quer, além dos benefícios econômicos para os SMART, que ele diz ser o objetivo. O presidente também anunciou uma tarifa de 50% sobre o cobre. Isso está em tudo, dos celulares às câmeras que nos filmam. Que impacto isso poderia ter? Bem, se o objetivo é minerar e obter mais cobre nacional, já... Mano, eu não sei como é que vai ser o futuro do comércio mundial, porque realmente com estas tarifas todas eu não sei o que é que vai acontecer, eu não sei. Mas lá está, eu acho que o que pode acontecer no futuro é mesmo haver mais iniciativas, tipo o BRICS, e vários países se juntarem, tentarem deixar os Estados Unidos de fora, porque com esta atitude, com esta maneira de fazer as coisas, não dá para fazer negócios, não. É impossível existir um comércio sustentável assim, mano, é impossível. Fazemos isso no ZEWA, pode funcionar. Mas importamos 800 mil toneladas de cobre por ano do Chile, México e Canadá. Não dá para substituir tão rápido, então tudo com cobre, que é quase tudo, vai ficar mais caro. E acho que ele vai voltar atrás quando perceber o erro dessa política. Então, pelo que deu a entender nessas matérias, nem eles estão entendendo muito bem do porquê essa guerra tarifária com o Brasil, do porquê dessa tarifa de 50%. Pois é, pelos vistos, nem os próprios americanos entendem muito bem porque é que o presidente dos Estados Unidos está a fazer isto, porque na verdade não existe lógica nisto. A verdade é essa. 50% é pela política, é pela economia, ninguém sabe, cara, da onde surgiu isso. Mas é isso, essa tarifa para entrar em vigor dia 1º de agosto, o Brasil já deixou claro que não vai baixar a cabeça para os Estados Unidos e não tem que baixar a cabeça mesmo para ninguém. O Brasil é dos brasileiros e não de um presidente que se acha o Deus do mundo lá de
Exatamente, e o Brasil é um país de tamanho continental, é um país enorme, com muita gente, com uma economia muito grande. Eles não têm que baixar a cabeça aos Estados Unidos, obviamente, é claro que não. Aliás, os Estados Unidos usam muito esta estratégia contra países muito pequenos, mas o Brasil não é um país muito pequeno. O Brasil é um país que pode aguentar este tipo de coisas e pode até retaliar, e eu acho que é isso que eles têm que fazer. Fora, mas é isso. E aquela história também, eles estão deixando claro que uma tarifa de 50% contra o Brasil vai pesar muito no bolso deles. O Brasil exporta muitos produtos para lá, principalmente produtos de supermercado, ou seja, de prateleira, que vão afetar diretamente o consumidor dos Estados Unidos. Ou seja, essa situação não é boa nem para eles, nem para a gente. Mas veremos o que vai acontecer. Então, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! É isso, digam aí nos comentários o que é que vocês acharam. Deixem também um apoio no vídeo original, isso é muito importante, o link está aí na descrição. Pois é uma situação muito complicada e sem sentido nenhum, porque não havia nenhuma necessidade disto acontecer, na verdade. Mas o Brasil tem que se manter firme, pelo menos essa é a minha opinião. Eu acho que o Brasil tem que se manter firme e não pode baixar a cabeça aos Estados Unidos. O Brasil tem que traçar o seu próprio caminho, sem baixar a cabeça a nenhum país, na verdade. Seja os Estados Unidos, seja qualquer país, na verdade. Porque o Brasil é uma superpotência. O Brasil é um país que tem um potencial enorme, não tem que obedecer a outros países.